E aí galera ligado no blog Fute Rock, eu sou o Charlie Game, editor do blog, eu tô aqui com Rafael Bittencourt, guitarrista do Angra. E aí, Rafa, Fala, Guimã, tudo beleza? bom? Tudo bem? Estamos aqui, ó, como vocês podem ver, Greenhouse Studio, um estúdio maravilhoso. E eu vou falar com o Rafael aqui sobre tudo que você sempre quis saber, mas não teve condições de perguntar, certo? Sem papas na língua. Papo reto. Papo reto, vamos lá. Então tá, para começar, a polêmica sobre a participação do Angra no Carnaval de Salvador, certo? O Carnaval é tido como uma das festas populares, uma das maiores festas populares do Brasil, Sim. com repercussão internacional, isso é maravilhoso, tem repercussão positiva e negativa, afinal tem muito metalhead que não aceita que uma banda de heavy metal esteja participando de um trio elétrico com Carlinhos Brown. Sim. Eu queria saber o que você pensa a respeito, Rafael Bittencourt, guitarrista do Angra. Bom, vamos lá. Putz, eu poderia ficar horas falando sobre esse assunto, né? Mas eu vou tentar ser sucinto. Primeiro, boa parte da base metaleira e tal rejeita esse tipo de fusão, esse tipo de encontro. Então, e alguns acusam que isso é uma jogada de marketing. Que marketing é esse que se eu sei que existe essa rejeição, por que eu estaria sendo populista, né? Eu, na verdade, estou sim provocando, eu estou provocando essas pessoas porque eu acho que é um preconceito besta, tá certo? Eu, desde moleque, eu curto heavy metal, cara, desde, sei lá, 82, 81, 82. Muita gente nem tinha nascido. O heavy metal no Brasil nem praticamente existia. E foi uma luta muito grande trazer o heavy metal para os olhos da sociedade. E é uma luta ainda. E às vezes as pessoas reclamam, porra, tem pouco heavy metal no Rock in Rio. Aí começa a aparecer o heavy metal, por exemplo, numa festa popular como o Carnaval, e o cara reclama. Então, eu tenho a impressão que o fã de metal, ele nunca está feliz. Outro dia eu juntei 3 fãs do Angra, que eles não achavam, que estavam revoltados que tinham colocado a Sandy, né? A Sandy é uma outra pergunta que eu tenho, mas continua. Mas a gente, na verdade, a gente conecta com uma postura, às vezes, muito arrogante do fã, que acha que o heavy metal não deve se misturar. E eu me misturo com todo tipo de pessoa, eu tenho amigos de todas as vertentes, de estilos musicais, então por que eu não posso tocar com esses amigos? Ah, mas porque o fã tem rejeição. Tá, se ele tem rejeição, e eu tenho interesse na aprovação do fã, não é? Eu tenho interesse na aprovação do fã. Mas eu não posso ser escravo disso. Porque quando essa aprovação depender de eu ter uma postura preconceituosa, aí ela fere os meus princípios. Porque eu acho que como artista, eu tenho um dever muito importante. Que eu acredito que a música é a minha religião. A música para mim é um objeto sagrado que eu venero, que eu reverencio. E eu acho que ela deve unir as pessoas. Todos aqueles que amam a música, eles devem estar ligados como irmãos. Independente do estilo. Independente da corrente religiosa, você entendeu? E com o maior respeito, né? Trabalhar isso de forma independente é mais fácil do que com uma gravadora por trás? Não, isso não. Comercialmente falando? No caso do heavy metal não faz tanta diferença, porque no caso do heavy metal as gravadoras confiam muito que a banda conhece seu público, né? E hoje, com a própria internet, você conhece realmente seu público, você sabe direitinho no que eles te aprovam e no que você reprova. O que eu não quero é ser refém dessa aprovação. O que eu quero dizer é o seguinte, que eu poderia estar muito mais refém, tentando agradar o tempo inteiro, mas a um certo momento eu ia deixar de ser eu. Quando o Carlinhos Brown é um cara que eu admiro como pessoa, como profissional, como músico, como artista, cara, como um mentor espiritual, eu realmente amo aquele cara. Cara, se ele me chamar pra comer na casa dele, ir na festa de aniversário, eu tocar no trio, eu vou, cara. Eu vou. Então, e se o público falar, porra, eu não queria que o Rafael sentasse com essas pessoas, eu vou pensar, mas por quê? Eu tenho 2 perguntas. Por exemplo, então vamos emendar já no da Sandy. Porque esses assuntos eles são correlacionados. Manda, vamos lá. A Sandy. Eu perguntei pro cara, falei o seguinte, você que não gostou do negócio da Sandy,
Número 1. Quem você colocou no lugar? Eram três fãs Certo. diferentes de metal, nenhum dos três aprovava. Quem você colocaria no lugar? Um falou assim, tinha que colocar a Simone Simons. O outro falou, tinha que colocar... Imagina! Simone já cantou do Secretary. Aí o outro falou, não, tinha que colocar a Tária. E o outro falou, não, tinha que colocar, sei lá, a Flora Jensen. E eles começaram a discutir entre eles. E não chegou no consenso. Eu falei, tá vendo como vocês só querem saber de brigar e discordar? Nem vocês sabem quem seria então. E aí vem a segunda pergunta, por que não ela? Porque é filha do Chororó? Mas qual é o argumento que vocês... não me convence. Tecnicamente falando... O argumento que as pessoas têm para dizer que o Angra não pode estar no carnaval, destruiu o metal, afundou o metal, ou o argumento que as pessoas têm para dizer, não, a Sandy no metal, isso aqui não me convence. Então é o seguinte, eu respeito a opinião do fã até um certo ponto, mas eu tenho um cercadinho ao meu redor das minhas crenças, dos meus valores, da minha ideologia, e isso eu não rendo. Entendeu? Eu acho que o artista tem uma comunicação com o fã que é a seguinte, a gente troca, mas eu não quero impor a minha verdade para ninguém. Eu também não quero que imponham para mim. Você entendeu? E não vai ser o tempo inteiro que eu vou ter aprovação e não tem problema. Vou te contar uma coisa. Quando eu dei o nome dessa banda, eu falei assim, essa banda vai se chamar Angra. Aqui na cena metal em São Paulo, as bandas, os fãs que iam nos barzinhos lá, era o Blackjack, era o Fofinho e tal. Que porra de nome é esse, cara? Angra. Que bosta de nome. Cara, é um nome que está há 27 anos aí, fora do Brasil, é conhecido. Ele tem um monte de justificativas, sejam de mercado, de marketing, seja espirituais, porque foi uma luz que eu recebi quando me veio esse nome na cabeça. E é uma luz que eu recebo, sim, de várias coisas que o Angra deve fazer, não deve fazer. É difícil para cacete, ou para caralho, você se manter 27 anos no negócio. E assim, o Angra é uma banda brasileira com projeção internacional. O fã brasileiro esquece que o Angra é uma banda de projeção internacional. Então eles ficam ali no mundo do metal brasileiro, mas na verdade, cara, quando um francês, quando o Japão, quando o alemão... Os nossos irmãos argentinos mesmo. Todo mundo, quando eles olham o Angra no carnaval, eles falam, tá aí. O carnaval é uma cultura brasileira e o Angra, que é uma banda com projeção internacional. E o Angra, que é uma banda com projeção internacional, tá lá no carnaval. Não faz todo sentido. Você entendeu? Agora, existe um preconceito muito grande no Brasil que eu queria entender, cara. Mas por que, cara, que eu não posso? Por quê? Porque assim, desde a porra do primeiro disco, eu pego e misturo a música brasileira. Desde o primeiro disco. Comecei a banda e falei assim, vai ter música brasileira aqui. E eu gosto de música brasileira. Não é marketing, eu gosto. Eu chego em casa e eu ouço música brasileira. Eu toco no violão música brasileira. Então o que acontece? É sincero, quando eu vou lá, vejo aquela batucada e fico eufórico. De verdade. Então assim, porra, mas eu não gosto, Rafael. Eu gosto do heavy metal sem batucada. Porra, tá cheio de banda aí, caralho. Você não é obrigado a ouvir o Angra. O Angra tem batucada. E se o rei da batucada no mundo, que é o Carlinhos Brown, reconhece? Porra, bicho. O Carlinhos Brown, ele forma percussionista que vai tocar com o Sting. Ele forma na escola de percussão dele o cara que vai tocar com o Paul Simon. O cara que vai tocar com o Phil Collins. São os caras que ligam pro Carlinhos Brown e falam, me manda um percussionista bom aí. Porra, meu, eu gosto de música. E como eu disse, a música, ela é minha religião. Então é o seguinte, e percussão, ritmo, é a base, cara. É a base. Você entende? Eu entendo assim, a gente tem os chakras, a percussão ela pega aqui a gente no chakra básico e a música vai crescendo, com a harmonia, com a melodia, vai subindo. E você precisa, é o alicerce, é a raiz da árvore, é a sustentação. Eu amo aquilo, você entendeu, cara? Ontem eu fiquei lá vendo vários trios passar, adorei, cara, eu me diverti.
Aí eu falo, meu, o que você pensou, cara? Ontem eu tava lá, cara, eu falei assim, meu, vivendo um momento tão especial, eu falei o seguinte, imagina se eu me privasse disso, cara, porque o porra dos fãs não querem. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, olhar o Facebook e ver o que eles aprovam. Ah, o Rafael outro dia saiu de camisa laranja. Eu vi ele na padaria, de camisa laranja. Olha só, ele está afundando o metal. Aí eu falo, não posso sair de camisa laranja. Porque os fãs não gostam, eles reprovam a minha camisa laranja. Ah, vá tomar no cu, né, gente? Por isso que essa porra não vai pra frente, cara. Se a gente ficar com... Mais união, né? Mais união. Porra, não é só união. Temos que fazer a cena é crescer. educação, cara. É educação. Nós temos, sim, um país ignorante. Sim, um país que o pensamento coletivo é muito limitado. As pessoas, elas têm muito talento no Brasil. Elas não conseguem funcionar de maneira coletiva. Mas você pode ver. Às vezes até no futebol eu vejo, cara. Os caras jogam pra cacete, chega como time, perde de um time que é mais unido, que tem mais estratégia, que pensa melhor coletivamente. Entendeu? Então, mas é muito prepotente. O cara acha que faria melhor o tempo inteiro. Porra, eu faria melhor esse gol. Porra, isso aqui. Então, olha que perna de pau. Olha o cara ali, isso aqui. Então é o seguinte, cara. Eu acho isso uma estupidez, uma ignorância. Então eu ignoro, cara. Vou aproveitar aqui que ele tá falando tudo o que quer e perguntar uma coisinha bem... Pode doer, mas... Fute rock. Então vai. É o seguinte, você falou dos haters, falou do Angra há 27 anos e vem com uma formação nova agora pro Omni, né, na gravação. Sim. Eu queria saber o que você tem, o que você sente quando escuta o pessoal falar o Angra deveria acabar, o Angra acabou, o Angra, a primeira formação que vale, a segunda formação que vale. O que você tem a dizer para esse pessoal a respeito sobre essa formação do Angra e o nome Angra? Bom, o primeiro é o seguinte, eu não faço meu trabalho para quem não está afim de ouvir meu trabalho, né? O cara não está afim de ouvir meu trabalho, eu respeito. Eu não fico ali tentando convencer o cara. Ele não gosta, ele não gosta. E opiniões eu respeito. Eu não fico chateado do cara falar, puta, não gostei do álbum. Não gostou, tá tudo bem. Eu estou fazendo para quem gosta. Então a primeira coisa. Eu vou dizer então para todos. Eu não vou dizer só para esse cara, tá certo? Eu não vou dizer pro hater, porque o hater talvez não queira nem assistir essa entrevista. Ele, o Rafael, não vou nem ver. Ele destruiu o metal. Então tudo bem. Então eu vou falar para quem está assistindo, que às vezes está gostando também. Seguinte. Quando o André saiu, saiu junto com o Luiz e com o Ricardo, muita gente falou, puta, o André tinha acabado, o André tinha acabado. Cara, nós fizemos um disco chamado Rebirth, que foi disco de ouro. E logo depois nós fizemos o Temple of Shadow, que foi eleito melhor disco daquele ano no Japão. Cara, é assim, tinha o disco do Iron Maiden, tinha o disco, sei lá, das grandes bandas do mundo. E o Angra tava lá. Porra, bicho, e foi eleito o melhor disco do Japão, Temple of Shadows. E não tinha o André, não tinha o Luiz, não tinha o Ricardo. Que fizemos também uma puta de foram anos incríveis com esses caras, entendeu? Foi assim, eu chamo sempre de formação clássica. Formação clássica. Angels Cry, Holy Land, Fireworks. Eu me orgulho disso. Eu me orgulho. Isso não foi nunca apagado na minha história. Mas... de novo eu pergunto, por que eu tenho que parar? Eu gosto de tocar metal, eu gosto de tocar o Angra. Eu formei a banda, dei o nome de Angra, falei, vai ser heavy metal, power metal, com música erudita, música brasileira, você entendeu? Na época eu gostava de Queen's Rush, gostava de Halloween, gostava de Milton Nascimento, gostava de erudito, Brahms, uns compositores que eu estava aprendendo na faculdade e tal. Por que eu tenho que parar, caralho? Eu continuo sendo o mesmo cara que gosta das mesmas coisas e os outros 3 resolveram sair. Foi triste pra cacete na época. Eu fiquei chateado pra caralho. E foi difícil. Mas parar? Desistir? Tá louco. Desistir não é comigo. Desistir não é comigo. Eu sou brasileiro, né? Cara, eu sou guerreiro, cara. Eu me motivo com a dificuldade. Eu me motivo com os desafios. Pra cacete eu falo o seguinte, que ficou difícil. Agora que não é bom. Então é o seguinte. Outra coisa. Hoje eu vejo da seguinte maneira. Aí acontece. Aí a gente fez uma formação que também foi um sucesso, que é a formação com o Edu, o Aquiles, o Felipe, o Kiko e tal. Cada uns puta disco bom também. Legal. Aí começou a ter... o Edu ficou com a voz ruim. Isso já cagou a banda. Aí o Kiko já tava
despontando como guitarrista, carreira solo, morando em Los Angeles e tal, gerou uma puta instabilidade, né? E aí um momento de transição, que foi tipo o Aqua e o Secret Garden, né? Tipo, já num momento de super transição. Agora é um novo momento. É um novo momento que eu me orgulho. Eu me orgulho desse disco do Omni, como eu me orgulho do Holy Land, do Angels Cry, como eu me orgulho do Temple of Shadows. Temple of Shadows é uma obra-prima. Pô, eu não sei o que eu tô falando, caralho. Você olha nos comentários de jornalista que entende, caramba. Eu tenho feito entrevista, cara. Eu faço entrevista para divulgar o Omni pro Japão, pra França, pra Alemanha, pra Portugal. E eles falam, cara, de maneira imparcial. Eles não falam... Bem menos passional. Menos passional, por quê? O que acontece? Nós temos poucos heróis do metal no Brasil. A gente tem, pô, o Sepultura, o Angra, e aí tem vários que também são heróis, né? Mas não são tantos quanto nos Estados Unidos, na Alemanha, na Suécia. Não né? é o mainstream do metal. Exato. Então a gente se apega, né, a esses heróis, poucos heróis em evidência. E aí o que acontece? A gente não tem uma coisa assim, pô, mas tá faltando esse aqui, eu tô triste que ele não está. Não, o cara, o jornalista, ele analisa de maneira imparcial, fala assim, é um puta disco, meu. Porra, vocês fizeram um puta disco, vocês estão de parabéns. E eu vou falar, é um puta disco. E eu digo o seguinte, É mesmo. eu acho que nós estamos então iniciando um terceiro momento aí na história do Angra, né? Que eu faço um paralelo com a que a gente chama de retórica grega, que é tese, antítese e síntese. A tese é quando a ideia é apresentada, e foi na formação clássica, né? Junto com o André, junto com o pessoal, o Kiko, o Luiz e o Ricardo, a gente apresentou a ideia da banda. Música erudita, heavy metal, power metal, speed metal, melódico, progressivo, brasileiro, tudo lá. Um pouco de pop, é violão, é percussão, tudo lá já. A ideia foi colocada. Nesse segundo momento, aí teve uma quebra. E aí veio essa antítese. Porque nós botamos um batera mais visceral, o Edu, ele já cantava com mais agressividade do que com o André, não é verdade? O Felipe, mais técnico e tal. Então a gente lançou o quê? Uma contraposição àquela formação clássica. Muitos choraram, reclamaram, mas puta, é o que eu tinha na mão, cara. Eu tinha que criar algo diferente. Mas se eu colocasse um cara pra imitar o André, não tem como imitar o André. O André, cara, é um ícone do metal. É uma das vozes mais especiais que existe. Eu não quero ninguém tentando imitar ele pra ser a sombra dele. Pô, eu quero um cara que seja tão bom quanto e com tanta personalidade que ele, que as pessoas gostam tanto quanto ele, e que não haja nem como comparar. Sabe? Só agrega. Não tem como comparar, é tipo uma voz completamente diferente, tão boa quanto. É assim que eu vejo. Você entendeu? Bom, aí lançamos essa antítese. E agora vem o terceiro momento, que é o que a gente chama de síntese. Um momento que eu procuro, de verdade, agregar os dois momentos anteriores, com o maior respeito por tudo que o Angra já fez. Com o maior respeito, eu não quero, de maneira alguma, macular os grandes discos ou as grandes ideias que já foram colocadas. Eu preciso encontrar, e é difícil pra cacete, eu preciso encontrar um jeito de ressignificar isso, reciclar esse material com o material humano que eu tenho hoje, cara. Que é o Marcelo, o Fábio, o Bruno, o Felipe e eu. E a química tá muito boa, né? Pô, aí a química tá muito boa. A ideia original tá lá intacta. E eu sou o cara que fico lá cuidando pra não fuder. Porque eu falo, meu, gente, tem uma moldura aqui, que é o Power Metal, isso aí tá muito prog demais. Eu sei que o pessoal gosta, hoje em dia tem uma tendência mais prog, legal, a gente abre esse leque, mas meu, eu procuro respeitar, vamos botar coisa brasileira, aí eu faço uma coisa brasileira, ou alguém vai fazer uma coisa brasileira, a gente vai cuidar para que todos esses estilos, e todos juntos, tenham essa consciência. A gente vai cuidar para que todos os estilos e todas as propostas do Angra sejam revitalizadas nesse novo momento nosso aí, cara. Nós estamos em 2018, porra, a banda começou em 91. Tem gente que não sabe, cara, que primeiro, quando nós fomos gravar o Holy Land, nós fomos para um sítio que não tinha televisão, não tinha fax, porque não sei nem se existia fax. Não tinha, obviamente, internet. Você entendeu? Não tinha telefone nesse sítio. Você jogava futebol descalço, né? Jogar futebol descalço era aquela coisa tipo assim, mesmo, muita coisa aconteceu na sociedade, muita coisa aconteceu nas relações humanas, no comportamento das pessoas,
que mudou, né? Então o cara fala, porra, bicho, eu prefiro quando você compunha as músicas lá do Angels Cry, acho que você compunha muito melhor. Cara, eu era um moleque, bicho. Eu estudei mais depois do Angels Cry. Me formei em composição. Eu pesquisei e eu procurei melhorar. E vivenciou mais, né? E eu procuro sempre melhorar. Então, assim, eu não, e se o cara preferia quando eu era mais cru, e tem também a vivência, minhas emoções daquela época, cara, já foi. Eu acredito que o público brasileiro é muito nostálgico e muito preso ao passado. E eu acho que isso é endêmico e um problema para que a gente consiga mudar o país. Eu vejo muita gente apontando problemas sobre o Brasil e pouquíssimas falando de soluções. Ninguém tem ideia para melhorar. Aliás, eu vejo muita crítica e ninguém fala uma sugestão. Criticar, E todo mundo outra, sabe, né? criticar, e assim, eles não entram no consenso. Porque na verdade eles gostam de vomitar baboseira. Então assim, eu estou seguindo meu caminho, acreditando, e eu sei que o Angra está vivo. Eu não consigo fazer nada sozinho, por conta de todos que estão juntos. Mas eu sei também que existe um forte, como diz, uma forte sobre o meu esforço. Eu sei que é uma participação do meu esforço de manter isso vivo. E que é um esforço racional, criativo e emocional. Total. Porque você ficar lidando com essas coisas, e fala assim, não, sabe? Tem nem, puta, bicho, nem te fala, é muita coisa. Tem nem que inventa coisa, fala mentira pra derrubar o Angra e pra chamar atenção pra si. E assim, é de tudo que eu vivencio. Pra dar uma resposta pra essa galera, só fala como é que tá a agenda do Angra daqui pra frente. É o Já seguinte, tem vários shows marcados que eu sim. vi. Nós vamos em breve anunciar nossa turnê nos Estados Unidos. Aí. Tá? Por volta de 30 shows nos Estados Unidos. Estados Unidos vocês sabem que é difícil de entrar. Certo? Entrar nos Estados Unidos é que nem comer uma freira. É difícil, entendeu? Tem que chavecar demais e tem que valer demais sua piroca. E nós vamos fazer 30 shows nos Estados Unidos. Então a gente vai chegar no final do ano entre 80 e 100 shows. E o que eu sei é o seguinte: produtores do mundo inteiro estão querendo contratar o Angra, Japão, Ásia, Taiwan, né? Nós vamos para a China, vamos para Taiwan, vamos para todos os países da Europa, vamos para países que nós nunca fomos no leste europeu, vamos fazer 27 datas só nos Estados Unidos, depois a gente vai voltar para fazer México, que vai dar umas 33 datas, tudo indo ainda sendo negociado, mais datas no Brasil para ser anunciadas, América Latina. Então assim, bicho, isso é aprovação, cara. Aí o cara vem me falar que eu tenho que parar, mas eu falo, parar o quê? O que você quer que eu faça? Então me fala, eu vou parar por duas coisas. Por que eu tenho que parar de fazer a coisa que eu mais amo na vida? Segundo, o que você sugere que eu faça? Eu sei fazer isso, bicho. Você quer que eu faça o quê? Vender cachorro quente, cara? Cara, eu sei fazer música pros fãs, cara. E eu tô fazendo pra quem gosta. Tem um monte de gente que não quer que eu pare. Então, porra, bicho, vai tomar conta da tua vida. É isso aí. Porra, bicho. Vamos amenizar um pouquinho o papo aqui, que ficou um pouquinho tenso, né? Quero saber, Rafa, a gente jogou futebol há muito tempo já. O Sim. Rafa joga bem. Craquíssimo. Craque! Craque demais. Era um futebol metal das 11 da noite a 1, 2 da manhã, né? Sim, sim. E eu quero saber de você agora. E o Tito ia, né? O Tito, Todo mundo, Tito, o Edu, tinha Hugo Mariucci ia também. Quer ver quem? Eu lembro de vários. Amilcar Cristófaro. O Amilcar. Um monte de gente. A gente tem esse futebol metal ainda. Rafael Não, mas eu me Rockstar, machucava demais. Rockstar não vai mais, Não, né? mas eu me machucava demais. Mas aí eu quero saber de fudido. você. Quem vai ganhar? Quem vai levar a Copa esse ano, hein? Puta que é, eu vou te falar uma coisa. Vou ser um pouco ríspido até, meu. Eu não sei se eu uso palavras... Seja o Rafael. Então pronto. Então é o seguinte, eu tô pouco me fudendo. Mesmo. Sabe assim? É o menor das minhas preocupações, cara. Quero que se foda. Eu acho que a gente vai eleger um presidente exatamente daqui a um ano, em fevereiro, a gente já vai saber essa tua resposta. Sim. E a gente também já vai saber quem é o presidente do Brasil.
E sabe o que vai ser mais, que vai importar mais no teu bolso, na tua vida? Isso é verdade. Não é o time. Isso é verdade. Então assim, cara, se eu tivesse num país, cara, com um monte de problema resolvido e que, pô, agora eu vou curtir o meu lazer, vou jogar um videogame, mas não é, eu sou um cara preocupado. Sou um cara que fica o tempo inteiro preocupado com a minha banda, preocupado com a minha vida, preocupado com a política, preocupado com as coisas, preocupado com o universo, Rafael, com a chegada de Jesus. Rafael é preocupado com o social também, que eu tenho uma campanha Rock no Sangue e ele ajuda todo ano a gente a divulgar, né? Sim, sim, só quando não dá mesmo, né, bicho? Porque divulgo, só não vou lá doar quando realmente eu não estou em São Paulo, isso aquilo, mas já tinha te falado, né, por ser o negativo, estou sempre recebendo chamados dos hospitais e tal para doar, inclusive doando, nem sempre fico postando todo mundo. Bom, mas é isso. Uma última mensagem pra galera, Rafa. Gente, consciência coletiva. Agora é hora das pessoas procurarem coesão, coerência, tá certo? Para que o pensamento, e óbvio, nas discussões educadas e responsáveis, que essa coerência nasce. Mas é importante que todos tenham em mente que as lideranças, as grandes movimentações revolucionárias, elas vêm de uma união, de uma coerência ideológica. Então, assim... Gatilho coletivo. Exato. O Brasil ficou muito polarizado e separado entre esquerda e direita, e isso nos enfraquece como povo. Isso interessa àqueles que estão lá querendo se manter no poder. E eles estão achando ótimo que a gente está aqui discutindo. Se você é vermelho, se você é azul, se você é papagaio, se você é tucano, se você é estrela. Para eles interessa. Agora é hora da gente saber o que você quer para a educação, o que você quer para a segurança, o que você quer para a mudança política, para a reforma política, independente de partido. A gente precisa começar aqui a discutir as propostas. A gente tem menos de um ano para mudar essa merda. Ou mostrar para o resto do mundo, mostrar para o Trump, mostrar para o coreano, que nós estamos com o cuzão aberto para eles virem aqui fuder. Porque a hora que vem o coreano e fala assim, eu vou botar meu porta-avião aí, que força a gente vai ter? Um país enfraquecido, ignorante, que acha que é melhor ficar gastando tempo discutindo se a Sandy ou se a Flora Jensen que vai cantar no Angra. Ou se levou a Copa do Mundo. Ou se levou a Copa do Mundo. Ah, pelo amor de Deus. Consciência, vai. Vamos acordar, vamos crescer. É isso aí, valeu, Rafa. Fala. Charlie Guima, repórter 2018. Ah, e só mais uma coisinha aí pra vocês, hein? Ouça o novo disco Homem do Angra e use o fone W800BT Edifier, muito bom. Rafael aprovou já também. Eu endosso. E é isso. Charlie Guima, repórter 2018 aqui, blog Fute Rock. Valeu. Valeu, Guima. Obrigado, hein? Valeu. Depois me manda, vou compartilhar isso aí. Valeu.